Câmara Municipal de João Pessoa celebra 75 anos ininterruptos de funcionamento este mês. E uma programação intensa está sendo preparada e parte dela vai acontecer no Hotel Globo, com exposições que ficam abertas a partir desta sexta-feira, dia 11. Tem exposição em homenagem a Napoleão Laureano, que dá o nome à Casa Legislativa, uma outra exposição de fotografias com paisagens da cidade, uma terceira exposição que mostra o acervo do Centro Cultural da Câmara Municipal de João Pessoa, dos ex-presidentes da Câmara, e uma exposição de documentos históricos. A repórter Sueli Gonçalves traz mais informações. É isso mesmo, Rosângela. Sobre essa exposição, eu já estou aqui com o professor Ângelo, que vai falar melhor para a gente quais são os documentos que serão expostos. Professor, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Explica para a gente qual foi a maneira que foi classificada esses documentos que estarão disponíveis para a população durante esses 30 dias de exposição. Bom, na verdade, a gente procurou dar um certo panorama, né, de quais eram as atividades intrínsecas ao funcionamento da Câmara, né? Cabia à Câmara, na época não existia prefeitura, nós estamos falando de 200 anos atrás, a Câmara fazia esse papel administrativo do dia a dia do município, a representação política, assim por diante. Então, por exemplo, questões de obras públicas lá, o entupimento de uma fonte onde se fornecia água aos habitantes, então tinha que ser feita a manutenção, uma ponte que caía e aí tinha que se fazer o conserto da ponte para se ter os transportes, questões, por exemplo, ligadas à nomeação do médico que haveria de atender a população, questões ligadas ao provimento de professores de primeiras letras, enfim, questões que vão dando exatamente a percepção desse cotidiano da velha cidade da Paraíba. É história propriamente dita, né? E podendo ser acessível para as pessoas. Sim, e são histórias que, ressalvado o fato que temos 2 séculos nos separando delas, mas elas guardam uma certa atualidade, né? Quer dizer, se hoje em dia a gente tem a água encanada nas residências, ou pelo menos na maioria delas, o abastecimento de água continua sendo um elemento importante do cotidiano. Se a gente tem, por exemplo, no caso da ponte, fala assim, olha, se a ponte cair, vai faltar mantimentos no mercado público, né? Então, se houver efetivamente, por exemplo, uma queda de uma ponte, de onde provém produtos de abastecimento, aqueles produtos vão estar em falta, né? Mesmo em dias de hoje. Então, tudo isso mostra efetivamente um contato muito íntimo entre nossa vida presente e o passado. E, professor, para quem está em casa poder entender um pouquinho, esses documentos eles chegaram até as suas mãos porque foram encontrados, né, na Câmara Municipal de João Pessoa e hoje eles se tornam um importante documento histórico? Sim, quando eles foram localizados em 2017, logo depois, né, o então arquivista da Câmara, o Heron, ele teve o cuidado de separar, né? Coincidiu com uma visita minha lá, orientando, a gente ia fazer uma outra pesquisa, quando fomos notificados, olha, encontraram esses documentos e tal, e daí nós criamos um projeto junto à Câmara, à época, para trazer para a universidade, para se fazer não só os procedimentos de preservação, como de estudos desses documentos, né? Houve esse período aí no qual tudo ficou parado, basicamente, na pandemia, mas a gente está retomando. Alguns documentos a gente sequer ainda conhecia ao longo desses 2 anos, porque eles estavam parados, mas tem aparecido aí umas informações muito interessantes, né? Uma que eu me lembro que vai aparecer aí por exemplo, chega a notícia na cidade da Paraíba que a rainha havia morrido, né? A rainha era a Dona Maria I, aquela famosa dos livros didáticos que ficou louca e tal. Então, ela tinha falecido no Rio de Janeiro e há uma cerimônia fúnebre aqui na cidade da Paraíba, alusiva exatamente à morte da rainha, né? Então, tem toda uma série de rituais aí que acontecem, né, ligados a isso, como também comemorações de festas da monarquia, festas religiosas, enfim, dá um certo colorido do passado da cidade. Ou seja, mostra o dia a dia, o cotidiano, mas também momentos importantes e fatos que marcaram toda a história aqui da nossa cidade. Sim, sim, porque você tem a conexão entre, digamos assim, as questões do cotidiano e as questões políticas mais gerais, né? Então, aqui e acolá, a gente vê
notícias vindo de fora, né, de que certas questões estão acontecendo e a população local vai interagir com essas questões. Perfeito, muito obrigada, professor. Pois não, e espero que o pessoal vá lá ver e vai descobrir coisas muito sugestivas sobre o passado da cidade. Perfeito. Inclusive, eu já faço esse reforço do convite para você. Estará a exposição já agora, a partir do dia 11, segue até o dia 11 do mês que vem. Então, quem tiver interesse de conhecer, é muito importante, sim, saber mais da história da Câmara Municipal de João Pessoa e, claro, da cidade de João Pessoa propriamente dita. Então, está convidado lá no Hotel Globo. Então, é aberto a todo o público.